Voltamos com o nosso Tome Ciência, o tema de hoje é câncer, com a presença de especialistas todas mulheres. Maria da Glória Carvalho, da Departamento de Patologia da UFRJ, a Clarice Baldotto, do INCA, que faz pesquisas e coordena pesquisas lá no INCA também, a Nathalie Canedo, que é do Laboratório de Neuropatologia da UFRJ, e a Juliane Musar, que é gerente de hematologia das Clínicas Oncológicas Integradas. Bem, esse é um bloco de conclusão, mas antes que eu passe a palavra para que elas deem as conclusões, o fecho, eu quero dar um lembrete para você que nos assiste. Uma das características do programa é estimular o conhecimento de vocês sobre os assuntos, que é o que a gente fez aqui. Mas continua isso no nosso site, onde além de ver programas, né, que vocês podem escolher, além desse mesmo, você vai encontrar um setor chamado Saber Mais dentro do site. Então o site é www.tomeciencia.com.br. Lá no site, Saber Mais, você vai encontrar as indicações das nossas convidadas sobre sites ou publicações onde vocês podem se aprofundar um pouco mais no que aqui foi dito. E se vocês tiverem algum contato, necessidade de contato para fazer, vocês anotem um e-mail, ideias@tomeciencia.com.br, ok? Bem, Maria da Glória, vamos às conclusões? Vamos partir para isso? Sim. O que é que você acha que precisa para melhorar tanto pesquisa como tratamento? O que é que está faltando? A resposta é muito simples. Dinheiro. A resposta é simples. Talvez diminuir um pouco a burocracia para se adquirir determinadas verbas, principalmente CNPq. Aliás, CNPq melhorou muito agora, tudo online. Mas, às vezes, a gente pede um projeto, para você ter noção, um projeto simples, não é? E a quantidade de dinheiro é, assim, irrisória. O tal do Universal, R$20 mil, se não me engano, por 3 anos. Isso não é nada. Pesquisa é caro, é muito caro. Eu acho que o retorno desse desenvolvimento todo da pesquisa é alto, não é? É só a gente olhar a indústria farmacêutica que investe muito em pesquisa, então o retorno é alto. Então, o que falta é simples, é dinheiro. Dinheiro mesmo. Bem, muito dinheiro. Fora isso. Ninguém precisa, né? Mas fora isso, vamos lá, Clarissa. Bom, então eu vou concluir para o público, acho que é o interesse das pessoas, né? O que eu preciso fazer? Acho que o conselho é: não se desesperem com o diagnóstico. Câncer não é uma única doença, então a palavra câncer não quer dizer muita coisa. Pergunte ao seu médico, a quem conhece da doença, se informe, leia sobre o assunto. Poucos pacientes leem sobre a doença antes de te procurar no Brasil, isso é uma realidade. Participem de pesquisa clínica, é algo muito ainda incipiente no Brasil, as pessoas não têm conhecimento sobre isso. Fora do Brasil é muito comum o paciente saber: olha, em tal centro tem pesquisa sobre o meu tumor, eu vou lá participar, porque é assim que a gente desenvolve novos medicamentos, é com a participação das pessoas. E procurem sempre saber o que eu posso fazer para prevenir com o médico, né? Qual exame eu preciso fazer para prevenir e que hábitos de vida eu tenho que ter, que é um pouco o que a gente falou aqui. Tá. Nathalie, vamos você. Vocês estão sendo até bem rápidos, depois a gente alonga mais um pouquinho, mas vai lá. Aproveitar a oportunidade. Então, já que vocês abriram esse espaço para eu falar do que é patologia e da importância da patologia no câncer, no diagnóstico do câncer, dizer que um dos grandes problemas que eu vejo em termos de saúde pública, que é com que eu trabalho em universidade, é que os programas todos estão sendo lançados de screening, de diagnóstico precoce, mamografia. Só que o paciente depois enfrenta um gargalo muito grande, que é na parte das biópsias. Está se investindo muito, às vezes uma verba enorme, em métodos de imagem e não está sendo dado o mesmo aporte na patologia, que é quem vai selar o diagnóstico. O exame de imagem não sela o diagnóstico de câncer. Ele é um indício de que tem uma lesão ali, uma alteração que provavelmente é neoplásica. Mas o diagnóstico definitivo é na biópsia, na patologia. E não está tendo investimento do governo em se melhorar os serviços de patologia do país, dos hospitais públicos. Então, assim, é uma pena,
porque chegam diversos pacientes, às vezes, com a mamografia, por exemplo, no caso de câncer de mama, positiva, quer dizer, com indício de que aquela lesão provavelmente é um câncer, e aí para marcar, para fazer a biópsia, leva meses. Até porque, coisa que não destacamos muito, os tumores não são necessariamente malignos, né? Existem casos de tumores que não vão acarretar um risco tão danoso de vida. Sim, existem, quando a gente fala tumores, qualquer tipo de crescimento, né, neoplásico, pode ser benigno, pode ser maligno. E é com a biópsia que a gente vai dizer se aquela lesão é benigna ou maligna. E cada vez mais os serviços de patologia dos hospitais públicos do país, infelizmente, estão se deteriorando sem ter o investimento necessário. Então foi bom a gente trazer esse assunto aqui para ver se melhora essa situação. Não adianta nos programas de prevenção do governo só colocar método de imagem. Tem que fazer um incentivo também, um aporte maior de verba e de equipamento, enfim, para os setores de patologia, senão o diagnóstico não sai. Deixa eu só perguntar uma coisinha a mais nesse teu fecho, até eu citei aqui a minha experiência própria, e um dos problemas mais graves é que foi um câncer de mama onde não foi feita a biópsia na hora, e uma semana depois a estipação maior e acabou degenerando isso numa metástase. Há quantidade suficiente de patologistas para atender isso também? A nossa formação atenderia? Olha, tem patologistas, só que como qualquer outro médico, a gente trabalha onde tem condições para isso. Se a gente está num setor que não tem, falta parafina, falta lâmina para se fazer os exames, acabam os reagentes, isso desestimula. Então, o que acontece muitas vezes é que em determinados locais não tem estímulo para o patologista ficar lá. Então, existem especialistas no país, mas tem que ser dadas as condições de trabalho, porque é desesperador para o médico saber o que tem que fazer, como é que tem que ser feito o diagnóstico, os procedimentos, e não ter recurso para isso. Porque você lida com o paciente diretamente, né? Então, é uma angústia muito grande para o médico também. Saber o que tem que fazer e não ter Deixa eu passar para a Juliana, que a gente já está caminhando para o final. Juliana, seu fecho aí, rapidinho. Bem, então acho que um ponto muito importante nessa discussão é exatamente a parte de prevenção e detecção precoce do câncer, que as pessoas que estão assistindo aqui, muitas devem estar envolvidas com esse assunto por conta de familiares ou de problemas pessoais mesmo, mas que também muitos podem estar interessados no desenvolvimento dessa doença, e uma forma realmente eficaz é a detecção precoce, quando ele ainda tem realmente chances de cura. Então é importante sempre consultar um médico, fazer os exames que são necessários conforme a idade das pessoas, para evitar o aparecimento de uma forma mais adiantada da doença. Tem uma especialidade, que é o oncogeneticista, que principalmente as pessoas que têm história familiar de câncer têm um risco aumentado, dependendo do tipo de câncer e das pessoas da família que são acometidas. São do mesmo tipo, inclusive. Exatamente. E aí, então, ter uma orientação mais eficaz, como, por exemplo, fazer exames a intervalos menores, os que já são solicitados para a população que não tem familiares com câncer. Então, o câncer, apesar de ter todo esse estigma, ele, como já foi falado aqui hoje, em muitos casos, ele pode ser considerado uma doença crônica, e se a gente for ver em medicina interna, a grande maioria das doenças não tem cura, hipertensão não tem cura, diabetes não tem cura, basicamente o que a gente tem cura são as doenças infecciosas, mesmo assim nem todas, o HIV está aí também, mas se tornou uma doença crônica. Então, acho que tem muito estigma em relação à palavra câncer, mas que, na verdade, é uma doença como outra, e que a gente está conseguindo um controle melhor dela, através de estudos, através de estudos, de pesquisa, e por isso é cada vez mais importante também que os pacientes eles participem de estudos, como a Clarissa já falou, para se detectar a possibilidade de realmente levar até mesmo a cura em determinados casos. Bem, eu quero agradecer mais uma presença aqui, mais uma vez a presença de vocês e a audiência de quem está nos vendo. Até a próxima.